talvez já se sinta um leve aroma a aliados. No jogo em teoria mais complicado que iria ter até a final do campeonato, o Futebol Clube do Porto deu uma resposta emocional à campeão na pedreira, mantendo o Sporting a potenciais 4 pontos, numa jornada em que Leões e Benfica também ganharam. Bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, podcast semanal da Tribuna Expresso. O meu nome é Lídia Peralta Gomes, comigo estão o Rui Malheiro. Olá, Rui. Bom dia, Lídia, bom dia, Tomás, e cumprimentos a todos que nos ouvem. E o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Lídia. Olá também ao Rui. Um grande abraço a todos. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. E é mesmo pelo Sporting Clube Braga, Futebol Clube do Porto, que vamos começar. Estamos a gravar poucas horas depois do fim do jogo. O jogo mais importante desta ronda e um duelo ao qual seguramente Sporting e Benfica estiveram muito atentos e talvez tenham sentido até alguma fé quando Salazar abriu o marcador já na segunda parte. Mas William Gomes e Fofana conseguiram virar o marcador e dar um golpe psicológico importante para o que resta do campeonato. Tomás, depois de uma primeira parte algo encaixada, o Braga-Porto cresceu emocionalmente até na segunda parte e a resposta do Porto, nomeadamente na forma como Farioli mexe na equipa, pode ter definido aqui muita coisa neste campeonato. Sem dúvida, pode ter sido um dos momentos-chave da Liga e acho que este jogo reforça muitas das tendências que temos assistido nesta temporada. O Porto teve deslocações recentes à Luz e a Braga e em dois momentos teve entradas muito fortes. No caso da Luz acabaria por perder a vantagem e no caso de Braga acabou por responder de forma fantástica à vantagem, mas a primeira parte, sobretudo aquela meia hora inicial, deu mais Porto, uma equipa a impor-se por completo em pressão alta, dando poucas hipóteses ao Sporting de Braga de avançar. Também não por acaso, o Porto ganha em Braga com 2 golos vindos do banco e a forma como Farioli reagiu imediatamente à desvantagem, um golo que nasce de um penalti muito discutível, não há como contornar. Acho que Salazar ainda estava para marcar quando o Farioli já estava a mandar a gente entrar, no fundo. Mas acima de tudo que nasce também de um momento de algum crescimento do Braga nas saídas de pressão, na forma como se juntou do lado esquerdo, com mais trocas entre Salazar e o Diego Rodrigues, também com os movimentos de aproximação do Ricardo Horta. Portanto, esse até acabou por ser o melhor período do Braga no jogo, o início da segunda parte. Mas depois o que vimos foi uma avalanche do Porto até virar o encontro e a conseguir ser certeiro nos espaços a procurar. Grande bola de Kivior para a entrada de Piatuszewski, que já tinha forçado muito aquele espaço nas costas também na primeira parte, desde logo com o amarelo ao Lagerbielke, que tem uma oportunidade ao segundo poste para finalizar um cruzamento, creio que do PP, nessa jogada. Portanto, o Porto deixou de ter apenas o lado esquerdo para entrar em profundidade e para ameaçar em 1 contra 1 e passou a ter também o outro corredor com o William Gomes, que tem sido autêntico talismã, sobretudo nas segundas partes, para dar essa energia extra ao Futebol Clube do Porto. E por falar em energia, dá que pensar também no ingresso de Fofana, na forma como decide o jogo, com um belo golo, mas sobretudo na forma como passou a dar uma energia e uma transcendência diferente ao meio campo do Porto, juntando-se ao Froholt, que já estava nesse plano acima dos demais, e portanto o Porto, a partir do banco, conseguiu ser ameaçador, agressivo, ganhar uma energia que não estava a ter exatamente na mesma proporção que teve na primeira parte, e todos os níveis, mental, físico, tático, na forma como procurou determinados espaços, levam a que esta exibição não tenha sido estrondosa, mas tenha revelado mais uma vez que o Porto é a equipa mais forte nos diversos capítulos, nestes jogos sobretudo, não tanto nos demais, mas nestes jogos o Porto consegue superiorizar-se e o plano do Carlos Vicens, que não surpreendeu, encaixes individuais, acabou por encontrar um Porto que tem muitas soluções para este tipo de jogo, é quem está mais confortável e por isso candidata-se a ser campeão, marcando muito a diferença nestes jogos, porque a verdade é que vence os 2 jogos com o Braga, venceu também Alvalade e este mini campeonato dá claramente Porto. Rui, olhando para o que resta do calendário e para esta aparente força mental e física do Porto que não cessa, apesar de muita gente ter vaticinado que tal poderia acontecer,
Com tudo isto, o caminho parece bastante florido para a equipa de Farioli. Sem dúvida, eu creio que o jogo mais importante até ao final da temporada do Futebol Clube do Porto, e falo apenas a nível do campeonato, porque o Futebol Clube do Porto ainda tem a Taça de Portugal e a Liga Europa, era este jogo em Braga, e a resposta do Futebol Clube do Porto acabou por ser contundente, e deixa-me até dizer que acho que o Carlos Vicente foi provavelmente o treinador no futebol português que melhor percebeu o modelo de jogo de Farioli, mas voltou a errar a nível das substituições, ainda que também tenha ficado muito exposto na primeira parte, fruto das marcações homem a homem que fez, mas curiosamente não pressionando o Diogo Costa, e creio que isso também ajudou a que o Futebol Clube do Porto, do ponto de vista ofensivo, a partir dos 10 minutos, não tivesse a fluidez que teve nos primeiros 10 minutos do encontro, em que o Futebol Clube do Porto faz logo 4 remates, e estava com uma posse de bola altíssima, principalmente no último terço do terreno. Eu creio que, obviamente, até ao final do campeonato, o Futebol Clube do Porto não tem um passeio, mas tem um calendário acessível. Há um Sporting Benfica ainda para acontecer. Portanto, a vitória em Braga e a reação do Futebol Clube do Porto após 1-0, e deixa-me sublinhar aquilo que o Tomás disse, não creio que tenha sido grande penalidade. Lances como aquele acontecem às dezenas nos jogos, inclusive no próprio lance do golo houve outra situação de choque entre dois jogadores, mas a verdade é que a reação do Futebol Clube do Porto a 1-0 é brutal. Vimos provavelmente um dos melhores Futebol Clube Porto da temporada, adicionando o dado que o Tomás falou. O Futebol Clube do Porto, neste tipo de jogos, acaba sempre por sobressair. É óbvio que temos que falar da fisicalidade, robustecida com o Froholt e o Fofana como interiores, mas depois há obviamente a dimensão técnica, a dimensão tática e a dimensão mental, psicológica dos jogadores, que acabou por marcar a diferença, e a verdade é que o Futebol Clube do Porto sai de Braga com os 3 pontos, mantém a vantagem sobre o Benfica e o Sporting de 7 pontos, ainda que o Sporting tenha um jogo em atraso que estamos todos à espera para que saiba quando será disputado, mas creio que até ao final do campeonato, só se acontecer uma hecatombe como a que sucedeu com o Farioli no Ajax, que eu creio que não é repetível, até pela qualidade defensiva que a equipa do Futebol Clube do Porto apresenta, creio que o campeonato ficou definitivamente arrumado com a vitória do Porto em Braga. Mas sobre esta questão, que era também uma das mais levantadas, a comparação com o Ajax de Farioli e um suposto medo de perder que o Porto poderia revelar, neste mês de março, que era sem dúvida o mais complicado da temporada a nível de calendário, a nível de exigência, a nível de decisões dos diversos objetivos do Futebol Clube do Porto, o que acabámos por ver foi um Porto com medo de não ganhar, não um Porto com medo de perder. A equipa, sobretudo em Braga e na Luz, entrou de forma muito autoritária, tentou ganhar o jogo, num dos casos ganhou mesmo em Braga e reforçou ou consolidou essa vantagem no campeonato. Portanto, a nível mental e com a adição de certos jogadores no mercado de inverno, o Pietruszewski está a ser importantíssimo. O William Gomes, quem não se lembra de o ver à esquerda com o Martin Anselmi, não é reforço, mas tem sido um talismã muito importante para o Futebol Clube do Porto nesta fase da temporada. O Fofana, que dá para jogar Liga Europa e também dá para ter estes momentos grandiosos no campeonato. E já nem vou ao Tiago Silva, que sobretudo contra o Stuttgart também acabou por ser importante, embora tenha cometido um erro de abordagem no primeiro golo lá na Alemanha. Mas as opções de centrais, as opções de meio campo, as opções das alas estão claramente em ponto de rebuçado. A única exceção é o centro do ataque, mas nem é por aí que o Porto tem feito pior ou melhor. Farioli até creio que terá recuperado Zaidu, que vem de uma série de jogos. E o próprio Martim Fernandes chegou a ter uma sequência muito negativa, até algo distante da exigência do modelo de Farioli, e de repente passou a ser uma das chaves, eu diria, para vários jogos do Futebol Clube do Porto. Depois, os dois centrais complementam-se muito bem. O Kivior mete uma grande bola que poderia meter mais vezes, mas este contexto, com tantos espaços nas costas, acaba por ser ótimo para o passe longo de Kivior. E depois, em sentido contrário, as alterações de Vicens no papel poderiam fazer sentido, até na lógica de reforço de agressividade e de poupar a equipa, uma expulsão, por exemplo,
que podia ter acontecido, mas o Moscardo acabou por levar logo com o Piatuszewski nas costas e aí o Porto começou a cavalgar para a vitória. Aí a abordagem do Moscardo no lance que está na origem do primeiro golo do Futebol Clube Porto é completamente errática. Mas isso também, obviamente, passou pelo risco que há pouco falávamos, que o Sporting de Braga assumiu, defender 3 contra 3, e isso custou, obviamente, os cartões amarelos ao Lagerbielke e ao Niakate, e creio que o Vicente sentiu naquela altura a necessidade de mexer atrás, e no caso do Moscardo era para dar mais qualidade à frente, mas acabou por ser exposto, porque o Piatuszewski, mais uma vez, foi um demónio a partir do corredor esquerdo, e até nesse aspecto creio que foi essencial. O Piatuszewski podia ter buscado a baliza, mas foi tremendamente arguto a fazer a assistência para o William. No sábado, o Benfica bateu em casa a Vitória por 3-0. José Mourinho, graças a uma providência cautelar, esteve no banco. No outro lado, no banco, Gil Lameiras somou nova derrota, no segundo jogo como treinador da equipa de Guimarães. Rui, foi um jogo que teve alguns momentos de apatia na luz, mas o Benfica acaba por construir um resultado gordo, muito à conta de um alto aproveitamento de erros do adversário, até mais do que foi criando. Sim, é exatamente isso, Lídia. É um resultado muito melhor do que a exibição. O 3-0, e até o próprio José Mourinho disse, é algo injusto face àquilo que aconteceu durante a partida, mas a vitória do Benfica acaba por ser indiscutível. E, sobretudo, destacar um aspecto: não foi a posse que decidiu o jogo, até porque o Vitória acabou com mais posse do que a equipa do Benfica, e o Benfica continua a mostrar debilidades em ataque posicional, e a colocação de Sudakov como segundo avançado não resolve. Sudakov é um jogador que precisa de estar de frente para o jogo, mas a verdade é que o jogo acabou por decidir pela capacidade que o Benfica teve para fazer recuperações altas. Foi, creio que, 8 contra 1, e no fundo acabam por ser determinantes para a forma como o Benfica conseguiu bater a formação do Vitória. Deixa-me, no entanto, dizer que os primeiros 15 minutos do Benfica pareciam promissores. O Vitória foi uma equipa muito limitada em termos de construção, procurou ainda assim baixar o Benny Mukendi para o espaço entre os centrais para sair de forma mais fluida, tal não sucedeu. O Benfica, com a vantagem com o golo do Bresciani na sequência de uma recuperação e condução do Rios, mais o passe para a finalização do Bresciani, colocava-se por cima no jogo, mas a verdade é que a partir daí o Benfica decresce do ponto de vista exibicional tremendamente, e permitiu até que o Vitória surgisse com mais afoiteza, se quisermos, com bola. No entanto, a falhar claramente a chegada ao último terço, independentemente de me ter parecido que houve uma aposta certa do Vitória, e no caso do Gil Lameiras, em colocar Strata com Miguel Nogueira no corredor direito, porque foi por aí que nasceram os melhores lances da equipa do Vitória. Na segunda parte, creio que o Vitória entrou mais ambicioso, teve a oportunidade, quer pelo Miguel Nogueira, quer pelo Nelson Oliveira, de fazer o 1-1, mas a verdade é que o Benfica acabou por matar o jogo com o segundo golo, com o Pavlidis de regresso aos golos, 21º na Liga, 30º na temporada, e mais uma vez Rios, sempre entre o 8 e o 80, mais uma recuperação a ser determinante para fazer com que o Benfica chegasse ao 2-0. No entanto, parece-me que, independentemente de surgir como o grande destaque do jogo do ponto de vista individual, eu creio que o Rios continua a demonstrar problemas claros a nível do passe e a nível da finalização, que tenho dúvidas que sejam facilmente resolúveis. Deixa-me também dizer que 2 aspectos: a adaptação do Barrenechea ao posto de defesa central acabou por ser algo surpreendente, não pelo Rios ter feito 20 minutos no último jogo como defesa central, foram muito pouco promissores, até pelo risco que assumia em situações de 1 contra 1, mas a verdade é que o Barrenechea mostrou-se claramente seguro, até dar consistência do ponto de vista defensivo, e sobretudo confortável em termos de saída de bola, o que poderia ter ajudado o Benfica a ser mais agressivo em ataque posicional, o que não aconteceu. De resto, depois de dizer que o Benfica acaba por chegar ao terceiro golo, mais uma vez uma abordagem errática da equipa do Vitória, que permitiu uma insistência do Benfica, e no fundo o Benny Mukendi, que fez uma boa primeira parte, deixa-me dizer,
mas na segunda parte acaba por estar umbilicalmente ligado ao segundo e ao terceiro golo, o que matou a sua exibição. Um ponto em relação ao Vitória que me parece importante pensar, nós já falamos aqui da substituição no comando técnico, da ambição do presidente de ficar em quinto lugar. É bom recordar que o Rio Ave há 3 jornadas estava na zona de perigo da tabela classificativa, podia até cair na zona de despromoção, está neste momento a 2 pontos do Vitória. Nada contra Gil Lameiras. Gil Lameiras é um jovem treinador que fez um trabalho excepcional nos vários escalões de formação do Vitória, contribuiu para vários destes meninos estarem hoje em dia a jogar na equipa principal, outros seguirão, mas a verdade é que, independentemente do Gonçalo Nogueira ser um jogador que eu gosto muito, eu creio que o Diogo Sousa, nesta altura, tem que ser titular indiscutível da equipa do Vitória e muito provavelmente haver um encaixe entre o Diogo Sousa e o Gonçalo Nogueira. Resta perceber se com o Benny Mukendi, se com o Samu, ou até os 4 a jogarem em simultâneo de forma escapar-se a falta de uma referência ofensiva goleadora nesta equipa do Vitória. Eu creio que passará muito por aí o futuro da equipa do Vitória. Mas, além da tua análise ao jogo, também te ia lançar aqui esta questão que o Rui também acaba por falar. Já se falou a semana passada aqui da questão da mudança da equipa, na equipa técnica do Vitória. E também perguntar se a impaciência dos miúdos é uma questão praticamente lendária, e se abdicar de um treinador que em janeiro estava na moda, Luís Pinto, e colocar Gil Lameiras logo com Famalicão e Benfica para arrancar, também não é uma situação tremendamente injusta para um jovem treinador que, como disse o Rui, tem feito coisas boas nas equipas jovens do Vitória, e vê-se agora de repente com a equipa principal nas mãos. Acho que é injusto nesse sentido, porque há potencial, obviamente já o mostrou noutros escalões, é um dos responsáveis pelo desenvolvimento de vários jovens da equipa do Vitória, mas nesta chegada ao plantel principal parece-me que ele próprio tem muitas dúvidas, porque jogou de forma radicalmente diferente na Luz, não sei se por adaptação momentânea ou se para dar continuidade, veremos isso, até porque agora vem uma paragem de seleções e terá tempo de mostrar serviço e trabalhar mais com o plantel. A verdade é que no 4-3-3 ofensivo que o Vitória apresentou, com um extremo do lado direito que é mais médio, tem a tendência também de participar mais de fora para dentro, e tem as zonas interiores como o Miguel Nogueira, mas sobretudo com os problemas a meio campo, porque nem o Gonçalo Nogueira nem o Samu conseguiram soltar-se para ver o jogo de frente, muitas recepções de costas. Aliás, o Samu perde no primeiro golo para o Richard Rios, que indiscutivelmente foi a figura do jogo. Depois o Samu anteriormente jogava muito perto do Nelson Oliveira, agora vinha buscar quase à zona dos centrais, até porque o Benny muitas vezes baixava na construção a 3. O Nelson Oliveira é um avançado que, tendo pouco jogo, veio buscar muito a bola a zonas onde não beneficiava o ataque, até pisando-se muitas vezes com o Camará. Portanto, há muita descoordenação ofensiva neste Vitória e alguns perfis que não pareceram muito adaptados à função. O melhor, a nível coletivo, de sociedade, foi mesmo o lado direito, com o Strata, que ora por fora, ora mais em zonas interiores, consegue avançar com bola, dividir o espaço com o Miguel Nogueira. Mas vamos ver, é uma equipa que ainda deixa muitas dúvidas e que, além destas dúvidas coletivas, cometeu muitos erros individuais, até pelo principal construtor, o jogador que acalma mais a equipa habitualmente, e isso aconteceu na primeira parte. Falo do Benny Mukendi. Essencial o trabalho do Richard Rios a lançar a pressão para recuperar 2 vezes em zona nuclear, e no primeiro golo sobretudo fazer um excelente trabalho para a finalização do Bresciani. E acima de tudo, o que fica desta exibição do Benfica é como é que o chip desliga tão facilmente, porque o Benfica faz 20 minutos bons, autoritários, a jogar a todo o campo, a recuperar rapidamente a bola, com alguma dinâmica ofensiva dentro do meio campo ofensivo do Vitória, portanto a jogar a todo o campo e a conseguir mandar nas operações. E de repente o José Mourinho falou ali de uma alteração com o Benny a pegar mais baixo, enfim, alguns posicionamentos um bocadinho diferentes que criaram dúvidas ao Benfica, mas já não é de agora. Houve muitos jogos na Luz em que o Benfica teve esta tentação de, quando se apanha a vencer, baixar muito o ritmo, e o Vitória, sem conseguir criar muito perigo, teve apenas um cruzamento do lado direito, equilibrou as coisas, e na segunda parte podia ter marcado novamente, com o Miguel Nogueira a rematar para uma boa defesa do Trubin. A questão é que o Benfica nesta altura vence o jogo, mas não está a tirar nada propriamente para o futuro, nem da temporada, nem mais à frente, já lançando bases
para a próxima temporada. Depois, o Enzo Barrenetxea teve até alguma facilidade na adaptação ao central e cumpriu, mas o Sudakov teve um jogo que se calhar era mais para o Rafa, porque o Benfica meteu-se a ganhar muito cedo. Exatamente. E baixou, entregou a iniciativa. Aliás, o Vitória termina na Luz com mais posse de bola do que o Benfica, e aí claro que o melhor Sudakov nunca vai surgir. É um jogador que passou muito tempo sem bola, muito longe das zonas de definição, num Benfica que recuperava e tentava acelerar para aproveitar o espaço. E portanto, claro que o Sudakov não está a fazer uma grande temporada, claro que está longe do ritmo ideal, mas este contexto também nunca na vida serviria as melhores qualidades do ucraniano. De resto, outros aspectos algo difíceis de justificar estão na forma como o Ivanovic, por exemplo, vai tendo tão poucos minutos, mesmo aceitando que o Pavlidis é o titular e continuará a ser o titular. O Ivanovic jogou 10, 12 minutos neste encontro, parece pouco para aquilo que tem feito e sobretudo e para... entrou bem, diga-se. Sim, tem uma combinação com o Luque Bacchio até, que podia ter dado gol. Exatamente, e deixou o Luque Bacchio na cara do gol. Mas acima de tudo é isto. José Mourinho está a ser muito claro na sala de imprensa, explicações todas no ponto, mas a equipa, em termos de crescimento coletivo, não parece estar a acompanhar esta clareza de pensamento de José Mourinho no discurso. No Alverca Sporting houve golos, alguns bons momentos de futebol e também uma situação algo esotérica, vamos colocar assim, entre João Pinheiro e Luís Soares, que foi premiado pelo seu fair play com um cartão amarelo, e depois vingou-se de maneira quase gélida com um golaço na altura do 2-0, que praticamente selou a vitória do Sporting, que acabaria por vencer por 4-1. Ainda assim, não se pode falar só de facilidades para o Sporting, apesar deste resultado. Tomás, o Alverca, principalmente na primeira parte, se não só na primeira parte, conseguiu até condicionar bastante o ataque da equipa de Rui Borges, que acaba por ter de apelar ao muito talento que tem para se desembaraçar dos ribatejanos. Foi um jogo até bastante dividido na primeira parte, porque o Alverca é uma equipa atrevida e estando a perder também desde uma fase relativamente inicial, acabou por subir a pressão e é uma equipa que normalmente cria muito perigo através da subida dos alas na relação com os avançados interiores, sobretudo o Figueiredo. Esse é um avançado, o Chiquinho é mais um acelerador, um desequilibrador nato, que também teve o apoio do James no corredor esquerdo, mas até foi mais pelo lado contrário, com o Twizy, que é muito perigoso, sobe com critério, é um jogador com alguma qualidade de definição no último terço, vale a pena acompanhar este ala direito do Alverca. Mas também foi por aí que o Sporting criou as melhores jogadas, porque vimos o Sporting original, e com o Sporting original quero dizer com Morita e Pedro Gonçalves, além de Nuno Santos, que depois infelizmente para ele sentiu qualquer coisa. Não me pareceu que fosse tão grave quanto a reação de Nuno Santos, mas é normal tendo em conta o que passou recentemente, veremos. Mas é um Sporting que teve muita fluidez no corredor esquerdo, a partir das trocas posicionais, com o Pedro Gonçalves até a criar um golo em largura, com os tais movimentos interiores de ruptura de Morita, que tantas soluções dão ao ataque do Sporting, mas não foi uma primeira parte de domínio, desde logo porque os médios e os centrais cometeram vários erros sob pressão. O próprio Morita, também Eduardo Quaresma e Gonçalo Inácio, bem mais imprecisos do que noutros momentos, e o Alverca conseguiu acelerar várias vezes e ter também a capacidade, com bola, de fazer a ligação, ora com o avançado, ora com passos mais diretos para os corredores laterais, onde os alas criaram os tais desequilíbrios. Portanto, chegamos ao intervalo com uma vantagem curta do Sporting e na segunda parte, prevendo um Alverca insistente na pressão, foi um Sporting um pouco mais direto na fase inicial, à procura dos movimentos de ataque ao espaço do Luís Soares, conseguir soltar-se várias vezes em profundidade, ora lançado pelo Pedro Gonçalves, ora lançado pelo Morita, e aí o resultado acabou por crescer na perspectiva do Sporting. Depois, no tal lance que, enfim, é quase difícil de analisar, mas acho que há dois erros do João Pinheiro, um bem mais grave do que o outro. Há um erro de leitura, porque não é simulação do Luís Soares, e mesmo que fosse o jogador disse que não era penalti, mas repare-se que o Luís Soares dá mais 3 ou 4 passos depois de passar pelo André Gomes, desequilibra-se e até tenta de alguma forma recuperar o equilíbrio e continuar em pé. Mas este erro, pronto, acontece, um erro de leitura, um erro técnico, o que queiramos chamar. Pior é o erro humano do João Pinheiro. Como é que quer dar-se ao respeito se depois de um jogador lhe dizer que não é penalti, taxativamente mostra um cartão amarelo? Logo por aí, o lado humano do João Pinheiro, enquanto condutor de um jogo, enquanto condutor dos homens que estão a jogar, perde-se por completo. E esta falta de bom senso é no mínimo ridícula.
Depois, na fase final, o jogo tornou-se um bocadinho caótico, com ocasiões nas duas balizas. O Alverca justificou o golo. Acho que o Alverca não marcar um único golo seria um castigo muito pesado. Também bom golo de Maresi. Sim, um belo golo de Maresi, com o Debaste um bocadinho distante na cobertura também. Muito espaço entre os centrais do Sporting, mas por motivos de necessidade, o Gonçalo Inácio também tinha cartão amarelo e tem feito muitos minutos. E depois, com chegadas constantes do Sporting, já com um ataque renovado, o Daniel Bragança a aparecer, o Rafael Nel também a dispor de oportunidades e o André Gomes a contribuir de forma negativa. Parece-me um guarda-redes com pouca presença de baliza. Não sei se terá o futuro que muitos pensávamos, e junto-me a isso, quando tinha 17, 18 anos, parece-me que não teve uma evolução muito feliz. Ainda é jovem, há que dizê-lo, para um guarda-redes, mas nesta fase enche pouco a baliza. Não é um guarda-redes muito difícil de bater. Nota, obviamente, para o Pedro Gonçalves, que teve uma fluidez e uma influência que já não tinha há muito tempo na equipa do Sporting. Rui, o facto do Alverca ter acreditado, ter sido também à sua maneira ambicioso, acaba depois por ser fatal na segunda parte, porque o Sporting foi encontrando mais espaços para jogar. É o momento-chave do jogo. Eu diria que o Sporting até 1-0 foi amplamente dominador, mas faltou alguma capacidade de ligação entre criação e finalização. Mas sublinho na primeira parte e na fase anterior ao golo do Pote a capacidade que os médios interiores e o próprio Fresneda a invadir as entrelinhas tiveram para arrastar marcações e claramente afundar a dupla de médios centro da equipa do Alverca, muitas vezes até dentro da área. O Tomás salientou um ponto que me parece importante. O Pote faz um jogo a um nível muito alto, ou seja, próximo aos melhores momentos que teve antes da lesão que o afastou durante algum tempo dos relevados, e no fundo o primeiro golo é um bocado a demonstração daquilo que o Sporting procurou durante muito tempo, até chegar à vantagem, que é a capacidade que Morita teve de buscar uma combinação à largura, e Nuno Santos e Pote, que ligaram, estavam claramente abertos sobre o corredor, e isso desmontou também aquilo que eram as referências individuais de marcação da equipa do Alverca, nem sempre bem definidos, porque o Toazi é batido pelo passe de Nuno Santos, o Kaique Naves salta no Pote e acaba por levar a bola claramente nas costas, e o Morita, que iniciara o lance, desmarca-se em direção à linha de fundo, bate claramente o Haldney e depois faz o cruzamento rasteiro para a área. É certo que o Lincoln tem uma abordagem totalmente equivocada, mas muito provavelmente nenhum de nós esperaria que o Lincoln estivesse naquela situação dentro da área, sobretudo com as características que tem, mas faz um corte eficiente e o Pote acaba por marcar através de mais um passe para a baliza, com uma execução notável. A reação do Alverca, creio que começa após esse golo da vantagem. O Tomás há pouco salientou, acho que é algo muito importante. A equipa do Sporting não ficou muito segura com a vantagem, e creio que aí o condicionamento do Alverca, que começou já aí a subir linhas e a pressionar mais alto, dificultou claramente as ligações interiores da equipa do Sporting. E junto também, obviamente, a lesão do Nuno Santos, que espero que não tenha a gravidade que chegou a aparecer nos instantes iniciais. A verdade é que ele também saiu a pé, isso é um bom sinal, após o tratamento da equipa médica do Sporting, mas creio que houve ali um período de instabilidade, porque a equipa sentiu a lesão do Nuno Santos, e a própria entrada do Vadjanidis para lateral esquerdo não foi a melhor para a equipa do Sporting naquele momento. Ou seja, ao contrário do que seria expectável, na primeira parte a equipa do Alverca procurou menos o corredor esquerdo, ou seja, não teve espaço para encontrar o Chiquinho, quer com bola no pé, quer na profundidade, e acabou por ser claramente pelo corredor direito, através do Nabil Touazi, e eu concordo inteiramente com o Tomás, é um dos laterais direitos claramente a seguir com muita atenção nesta liga. Já não vou pôr estatuto de revelação, porque já estamos na fase final da temporada, mas é um jogador que pode ambicionar outro tipo de patamar competitivo. E depois era aquilo que dizíamos, na segunda parte a equipa do Alverca preparou, e recordar também que o jogo, a segunda parte começou atrasada, porque o Alverca demorou a regressar ao relevado, e deixa-me dizer, também no futebol português não poderia deixar de acontecer também algo inaudito, para além, obviamente, daquilo que foi absolutamente escandaloso, que foi o cartão amarelo ao Luís Soares, depois de ter dito que não era penalti,
com o João Pinheiro a tentar ter uma afirmação de personalidade que era absolutamente despicienda, mas dizer que o jogo começar com 8 minutos de atraso, porque teve 3 ou 4 minutos a resolverem um problema com uma bandeirinha, acho que é verdadeiramente inaudito. A verdade é que com essa exposição que a equipa do Alverca acabou por ter, ou seja, a procurar pressionar mais alto, a equipa do Sporting foi contundente na busca da profundidade e expôs as debilidades de uma defesa mais alta da equipa do Alverca. E sentiu-se no lance do penalti, que acabou por não ser penalti, do Luís Soares, mas também na resposta absolutamente fantástica do Soares a uma injustiça. E eu creio que o cartão branco devia também fazer parte do código da Liga Principal, não o faz, porque Soares merecia claramente um cartão branco, porque é cada vez mais difícil vermos atos de fair play como aquele que o Soares acabou por ter. Mas a resposta foi um golo absolutamente brilhante fora da área, mas não esquecer o passe de Morita, que acaba por ter uma influência esdrúxula, quer no primeiro, quer no segundo golo da equipa do Sporting. Depois concordo que notava-se que a equipa do Alverca desligou um bocadinho, chegou a poupar as suas principais unidades, claramente já a pensar no próximo jogo diante do Rio Ave, e o Rio Ave ultrapassou o Alverca na classificação, mesmo sendo daqui a duas semanas. O Sporting com naturalidade chegou ao 3-0, um grande trabalho individual do Catamo, mas não esquecer que é uma jogada que o Soares inicia no corredor esquerdo com desequilíbrio, busca o Yulman no corredor central e o Yulman depois serve o Catamo. A partir do 3-0 o jogo entrou numa fase claramente caótica, concordo inteiramente com o Tomás, a equipa do Alverca mereceu marcar o golo e chama a atenção mais uma vez para a qualidade do Maresi Milovanovic como referência ofensiva. Eu sei que não é a opção prioritária de custódio para a posição, tem sido, quando está disponível, bem mais o Sandro Lima nesta fase da temporada, talvez por oferecer um pouco mais de mobilidade e capacidade para ligar jogo, mas o Maresi é um avançado claramente diferenciado em termos de finalização dentro da área. E a verdade é que o Sporting acabou por reagir imediatamente, chega ao 4-1 num livre direto, muito aberto, ou seja, muito aberto para o corredor esquerdo, e volto a ter que concordar com o Tomás. O André Gomes tem uma abordagem completamente imberbe ao lance, não pode sofrer o golo da forma que sofreu ao primeiro poste, e também noutras situações também me pareceu tremer demasiado, e creio que é preocupante, porque também sou absolutamente sincero, pensei que o André Gomes poderia ser um guarda-redes com enorme futuro, não deixa de ter essa possibilidade, mas creio que aquela lesão que o afastou vários meses da competição acabou por ser também muito traiçoeira para o André. E na verdade, até ao final do jogo, a equipa do Sporting até podia ter feito o 5-1, fez por isso, mas o 4-1 é uma vitória que sobretudo mostra algo que me parece bastante interessante, é que depois do jogo épico de terça-feira à noite, com o Sporting a conseguir a remontada absolutamente espetacular diante do Bodo Glimt, eu creio que o Rui Borges seguiu um bocado aquele princípio klopiano, que o melhor descanso é feito a jogar, e o Sporting acabou por fazer, se olharmos para o global do jogo, uma partida muito interessante, com momentos na segunda parte principalmente de nota artística elevada, e cá está. Estava na esperança, obviamente, que a equipa do Futebol Clube do Porto perdesse pontos em Braga, mas deu uma resposta muito afirmativa em Alverca. Vamos passar agora às nossas rúbricas. Na Revianga, Rui, com o passar das jornadas, os pequenos campeonatos dentro do campeonato começam a definir-se mais. Completamente. Lá em baixo houve um jogo entre os dois últimos, AVS e Tondela, em que ninguém ficou com vantagem. E ninguém também fez muito por Exato, isso, a verdade é essa. O Santa Clara... O pós-jogo, pelos vídeos, foi mais animado. Sim, foi mais animado. Infelizmente, foi mais animado. O Santa Clara se calhar saiu aqui com uma equipa mais beneficiada ao afastar-se sem do dúvida, lugar do Lídia. play-off. A verdade é que a chegada de Petit ao Santa Clara mais um mudou milagre, claramente a equipa. É mais um. É que no fundo são 3 vitórias consecutivas, juntando a 2 empates anteriores, portanto o Santa Clara não perde
há 5 jogos e somou 11 pontos que lhe permitiram sair da zona completamente desconfortável, perto até da possibilidade de descida direta, e agora já se situa nos 28 pontos com muito mais tranquilidade, e o mesmo é válido para o Rio Ave, tirando muito partido da presença do Beleza como a referência ofensiva, que parece ser claramente o jogador diferenciador da equipa do Rio Ave, juntando também a mudança de estrutura para o 4-2-3-1, que me parece ter favorecido claramente o coletivo. O Rio Ave segue numa sequência de 3 vitórias consecutivas e passou de equipa em risco de cair no 17º lugar para o 10º lugar com 30 pontos, e diria que com mais 2 vitórias fica claramente confortável em termos de tabela classificativa, ainda que aponte os 34 como limite, se quisermos para ali para a zona play-off. No sentido inverso, e com alguma surpresa do meu ponto de vista, é a situação do Nacional. O Nacional não ganha há 8 jogos e nesses 8 jogos perdeu 6. Portanto, cai na zona do 16º lugar, e a verdade é que o Tondela, com o seu futebol soporífero, acaba por estar a apenas 2 pontos do Nacional. O AVS, não ganhando em Tondela, e mesmo que ganhasse, eu creio que já está fora de qualquer cogitação de se manter na primeira divisão, e no fundo, apesar da melhoria com João Henriques, isto paga claramente uma má preparação da temporada, com um plantel completamente desajustado, que obrigou a vários acertos até antes do mercado de inverno, mas salientar também que o Casa Pia, mesmo tendo um jogo em atraso, está numa fase claramente negativa. Houve a vitória diante do Futebol Clube do Porto, e reparemos que se não houvesse a vitória diante do Futebol Clube do Porto, a situação ainda seria mais periclitante, mas a verdade é que os 4 últimos jogos da equipa do Casa Pia foram manifestamente fracos. Eu creio que a equipa precisa de outra injeção, mesmo com algumas mudanças, principalmente a nível do ataque, que não tem funcionado, e a verdade é que com isto tudo, o Estrela, que vinha também numa fase caótica, mas aí sem qualquer culpa para o seu treinador, que viu perder praticamente meia equipa titular no mercado de inverno, consegue esta vitória diante do Casa Pia, depois de 5 jogos sem ganhar, e é uma vitória absolutamente contundente, e deixa-me aqui sublinhar as grandes exibições, principalmente do Abraham Marcos, mas também do Rodrigo Pinho, que é claramente o melhor avançado da equipa do Estrela, sempre o foi. É certo que tem uma tendência muito grande para se lesionar, o que impediu de atingir outros patamares. Ele chegou ao Benfica, é certo, e ao Sporting de Braga, mas nunca se afirmou em nenhum dos clubes, mas a verdade é que é claramente um elemento diferenciador, e juntar também um jogador pela sua vertente mais física, que eu creio que vai chamar a atenção de outros clubes, que é o Eddie Doué. Não tem a magia do seu, creio que é primo, do Paris Saint-Germain, mas é um jogador que normalmente agrada no futebol português. Por isso, as contas, eu creio que não vão fugir muito disto. Eu aponto claramente para que o AVS vá descer de divisão, o que também não é um prognóstico difícil, e que Tondela, Nacional e Casa Pia acabem por ser as equipas que vão ter mais dificuldades. Uma delas irá cair, e tudo passará muito pela escolha do novo treinador do Tondela. Veremos se não vão à procura de um milagreiro, possivelmente vão, tendo em conta aquilo que sucedeu no final da temporada passada, mas também deixar uma nota, tal como o Tomás disse, é sempre lamentável que existam acontecimentos como aqueles que sucederam após o Tondela AVS. Primeiro foi falada uma agressão com a porta fechada do treinador ao presidente. Hoje já não é esse assunto, já dizem que foi uma discussão acalorada. Nunca iremos saber a verdade, como é natural, mas a verdade é que também que o Tondela precisa de outro, de um salvador, porque a equipa joga mesmo muito pouco, e sobretudo quando tem que ser protagonista tem imensas dificuldades. Na altura... mesmo o próprio... Sim, Tomás. Ia dizer, sobre o Bachi, na altura vi o Estoril Tondela ao vivo, e o Estoril não tem assim tanta gente a fazer barulho nas bancadas, e o que só via mais era o Bachi, aos gritos, com os jogadores todos, portanto... Acho que... E a base do grito nunca é um treinador com um estilo um bocadinho mais vintage, vamos dizer. Sim, não é, exatamente. Nada a ver com o seu nome, não é? Nada a ver com o seu sobrenome. Não. Bem pelo contrário. Lá fora, no Teatro dos Sonhos, Tomás, vais levantar o pano para o Leipzig, que esta semana saltou para Zona Champions com uma goleada frente
ao Hoffenheim, que é um competidor direto por este lugar. O Leipzig está a conseguir ser o Leipzig que conhecemos. É um clube com pouca história, mas ao longo dessa pouca história tem conseguido sempre formar sociedades no ataque absolutamente fantásticas e que, acima de tudo, divertem quem vê a equipa a jogar. E é o caso. Esta equipa, que não é propriamente muito equilibrada ou que tenha um futebol muito regular, longe disso, mas possivelmente conseguirá o retorno à Liga dos Campeões, mas tem um quarteto da frente absolutamente fantástico. Desde logo com a contratação do Ian Diomande, que tem um percurso muito interessante e até exótico, porque jogou num clube comunitário dos Estados Unidos. Ele cresceu nos Estados Unidos, apesar de ser Costa Marfinense. É um clube chamado Frenzy e depois vai para o Leganés e em poucos jogos convence o Leipzig a dar 20 milhões por ele. É um extremo diabólico com muitos recursos num contra um, mudança de velocidade, também vai aprimorando as qualidades de finalizador, jogando sobre o lado esquerdo. Portanto, acho que vai ser um dos jogadores mais apetecíveis do próximo mercado de transferências. Não sei se concordas comigo, mas será a Premier League por todos os lados, não é? Completamente, e se calhar vai valer uma transferência do triplo ou até mais, com jeitinho ao Leipzig, que pagou 20 milhões por ele. Depois, outros jogadores que não têm esta margem de valorização, mas são muito bons naquilo que fazem. No corredor central, o Leipzig contratou o Rómulo, que é o titular à frente do Arder, que não tem tido quase notoriedade nenhuma ao serviço do Leipzig, e o Rómulo nem está a marcar muitos golos. Um avançado que também foi apontado ao Sporting, não sei se com veracidade ou não, mas está a ser sobretudo um pivô de referência, um avançado que trabalha muito bem fora da área, consegue criar os espaços para as rupturas dos extremos e até do Baumgartner, que é o segundo avançado, um médio goleador tipicamente de Bundesliga, que também já conhecemos de alguns anos. Portanto, acaba por haver muita complementaridade na zona central com o Rómulo, mais no trabalho de pivô, embora também apareça, claro, a finalizar, e o Baumgartner. E deixo para o fim o Gruda, que foi um dos destaques da Alemanha de sub-21, já se mostrou no futebol inglês ao serviço do Brighton, mas é no Leipzig que está a mostrar mais continuidade a partir do lado direito. Este não é um extremo, pode partir de zona lateral, mas em condução para dentro, é muito forte no drible curto, está também a conseguir melhorar registros de finalização. Portanto, é um jogador muito habilidoso e que, no fundo, forma um quarteto fantástico, porque o Diomande é um extremo mais puro, o Gruda é mais um médio ofensivo que parte da direita, e depois temos o Baumgartner e o Rómulo no corredor central. Portanto, quem tiver um tempinho e quando estiver a dar o Leipzig, vale sempre a pena ligar. Sem dúvida alguma. Uma nota paralela para o que o City fez ao Arsenal, com uma pressão alta, mas não agressiva, ou seja, um 4-2-4, em que o City não saltava nos primeiros passos do Arsenal e deixou a equipa de Arteta, que já de si não tem grande interesse em correr riscos, pouco interessada em fazê-lo e a jogar de forma muito direta. Foi presa fácil para o City, que na segunda parte fez uma grande exibição, quer na recuperação de bola, em termos de reação à perda. Grande jogo de Mateus Nunes, mais uma vez, a coroar a chamada à seleção nacional como lateral direito. E depois também tendo o Cherki, o Bernardo Silva, o Rodri neste patamar exibicional, tudo fica mais fácil para a equipa de Guardiola, que vamos ver se conquistou ou não o último troféu pelo City. E Kepa também não ajudou a sua equipa, mas foi um capítulo da guerra que tem marcado esta temporada no futebol inglês entre Arsenal e City, que será também a guerra do campeonato. No próximo fim de semana ainda estamos a alguma distância, mas estão de regresso as datas FIFA e o primeiro de 2 jogos de preparação da seleção nacional do outro lado do charco, em terras onde se irá realizar o Mundial, creio, não é? Não sei como é que a situação mundial estará lá mais para a frente na primavera. Provavelmente exatamente. Portugal joga primeiro com o México, depois com os Estados Unidos. O primeiro jogo com o México no mítico estádio Azteca. Rui, Roberto Martínez, como já seria de esperar, chama alguns elementos que provavelmente não terão lugar na convocatória final. Há também muitas questões físicas para esta convocatória. O que é que acreditas que estes 2 jogos nos poderão oferecer? E se há aqui alguma hipótese de algum jogador que foi entretanto chamado? Paulinho foi chamado à última da hora para suprir. Depois de ter chumbado na sexta-feira. Exatamente. Aquilo que me parece é que não vamos ter 2 noites de insónia, seguramente, diante do México e dos Estados Unidos,
para quem não sabe, os jogos serão de madrugada, e creio que não gerarão seguramente noites de insónia a quem vá ver os jogos. A convocatória do Roberto Martínez é mais do mesmo, ou seja, mudando os jogadores, percebes claramente, tal como disseste e muitíssimo bem, Lídia, que a maior parte das novidades não fará parte do leque final de convocados. Aquilo que me causa, obviamente, mais confusão é as declarações de Roberto Martínez sobre Paulinho, a dizer que é um jogador muito próximo daquilo que o Cristiano Ronaldo e o Gonçalo Ramos são. Não compreendo, mas também é normal eu não compreender algumas coisas que o Roberto, ou muitas coisas que o Roberto Martínez diz, e 2 dias depois o Paulinho já ser uma opção e provavelmente já ninguém irá falar que é um jogador que não acrescenta nada àquilo que Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos podem oferecer, algo com o qual eu não concordo. Para além disso, é importante também não esquecer que durante 2-3 meses foi o próprio Roberto Martínez que alimentou a convocatória do Paulinho, inserindo elementos novos na convocatória, falando tanto do terceiro avançado, diria, absolutamente surpreendente que o Paulinho não tenha feito a parte da convocatória inicial, e mais surpreendente ainda, depois do que foi dito, é integrar agora a convocatória final. Tenho pena que o Rodrigo Mora, por lesão, não faça parte deste grupo de jogadores. Recordar que ele até fez parte da lista final de convocados para a Liga das Nações, para a fase final da Liga das Nações, mas não jogou. E isso também é importante sempre sublinhar, mas creio que nesta altura Roberto Martínez já não tem nenhuma dúvida sobre os 26 jogadores que irá levar ao México, e no fundo, para nós de fora, basicamente estão 5 lugares em aberto, que serão muito provavelmente para um defesa central, que ele terá dúvidas ainda, se levará provavelmente António Silva ou Tomás Araújo. Diria que há 2 extremos que têm a possibilidade de ir ao Campeonato do Mundo, mas parece-me claramente que o Francisco Conceição partirá à frente dos jogadores que estão em dúvida. A tal questão do terceiro avançado, que eu espero que não seja resolvida pelo Gonçalo Guedes, que merece estar nesta seleção, mas que nunca foi, nem nunca será um avançado centro, independentemente de ele poder fazer as 4 posições da frente. O Gonçalo Guedes é claramente um jogador mais desequilibrador a partir da ala para o meio e com a sua capacidade de finalização, que é uma das marcas diferenciadoras e que voltou a estar em destaque, se quiseres, ao serviço da Real Sociedade, e eu creio que o Tomás teve aí um efeito muito positivo ao encontrar-se com o Gonçalo Guedes. Foi a partir daí. E a partir daí... Há quem diga que até foi a grande razão. Exatamente, eu acredito que sim. E diz-se na imprensa internacional. Diz-se. Exatamente, é uma semidúvida no meio campo. Eu creio que o João Palhinha acabará por ser convocado para o Campeonato do Mundo, mas abre aqui um bocadinho a porta talvez para a possibilidade do Samu Costa ser a alternativa ao João Palhinha. Eu provavelmente não levaria nenhum nem outro, mas isso são questões pessoais da minha avaliação, e compreendo perfeitamente que o selecionador nacional tenha outro tipo de interpretação, até olhando para aquilo que são as suas opções habituais. Depois, só para rematar, eu creio que não faz muito sentido dar esperanças e falsas esperanças a alguns jogadores, e não ficarei nada surpreendido, e isso é triste, que durante o dia de hoje e o dia da manhã os atuais 26 convocados, que já foram 27, já foram 25 e agora são 26, surjam mais baixas, até porque se foi notório que alguns jogadores acabaram, e vou ser um bocadinho irónico, com dificuldades físicas dos últimos jogos que fizeram em termos de campeonato. Bom, parece-me que esta convocatória no fundo não resolve nada. Para fora, não sei se para dentro o Roberto Martínez terá essa clareza, mas nas posições de dúvida ficamos com as dúvidas na mesma, porque vai o Tomás Araújo e o António Silva no meio campo ofensivo. Levou o Pote, o Ricardo Horta e o Rodrigo Mora, não sei se com uma falsa convocatória ou não, mas a verdade é que é uma convocatória que também não terá qualquer efeito prático, porque o Rodrigo Mora não fará parte destes jogos internacionais. Depois, na questão do ataque, há 2 lógicas. O que eu achava que ia acontecer antes da convocatória
era que o Paulinho ia ser chamado, mas não iria ao Mundial. Ou seja, iria ser chamado devido à ausência do Cristiano Ronaldo, e isto até olhando para as declarações recentes de Roberto Martínez. Depois, não sei se é um erro de tradução, mas quando se diz um terceiro ponta de lança, o que as pessoas ficam à espera é de um terceiro ponta de lança. Portanto, exatamente. Mais uma vez foi o próprio Roberto Martínez que criou este problema para si próprio. Depois, eu até consigo entender, não por serem exatamente iguais, mas a questão de o Paulinho estar mais perto do Ronaldo ou do Gonçalo Ramos do que, por exemplo, o Gonçalo Guedes. Acho que é uma justificação de certa forma plausível. O tema é que, mais uma vez, criou expectativas que depois não são acompanhadas nas convocatórias. Posto isto, acho que a chamada do Mateus Nunes é justíssima. Estranho seria se um jogador com o rendimento ao lateral direito que o Mateus Nunes tem tido não fosse chamado. A chamada do Mateus Fernandes, justíssima é o jogador, quanto a mim, mais próximo do João Neves em termos de características da seleção nacional. E a chamada de Gonçalo Guedes também é justíssima, porque é o jogador que mais se aproxima de Diogo Jota. Joga à esquerda, à direita, em contexto de um bloco mais baixo, com espaços, pode jogar também a avançado centro, e é neste sentido que eu conseguiria entender a justificação do Roberto Martínez, não houvesse, como sempre, profundas contradições nas explicações e nas convocatórias entre si. E é assim que terminamos o episódio desta semana de No Princípio Era a Bola. Obrigada, Rui. E obrigada, Tomás. Muito obrigado. Muito obrigado, Lívia. Cumprimentos, Tomás, e cumprimentos a todos que nos ouvem. Até à próxima semana. Este episódio conta com a sonoplastia de Salomé Rita, capa de Tiago Pereira Santos, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Até para a semana.